Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Oi, pessoal, eu sou o Thiago Augusto. Olá, gente, e eu sou a Daniele Pacheco. E no episódio de hoje vamos conversar com Priscila Cupelo, historiadora, filósofa e criadora do canal no YouTube Parreziando. A Priscila é doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em história pelo Programa em História da Ciência e da Saúde da Fiocruz e atualmente pós-doutoranda aqui no PPGLM e professora no Cefet, Rio de Janeiro. A Priscila organizou mais de 6 livros, dentre eles os 2 volumes de Mulheres Debatem Michel Foucault. Nesse episódio, vamos conversar com a Priscila sobre Foucault, neoliberalismo e educação. Primeiramente, Priscila, a gente agradece muito por ter aceitado o nosso convite. Então, para começar a nossa conversa de hoje, queremos ouvir um pouco mais sobre o seu interesse no pensamento de Michel Foucault. No canal Parreziando, você promoveu várias entrevistas e debates sobre a obra e a recepção desse importante filósofo, além de organizar eventos internacionais e livros sobre ele e temas relacionados. Então, como foi a sua aproximação com Foucault? E por que ele continua sendo tão relevante para pensar as nossas próprias questões no Brasil hoje? Bom, Thiago, primeiro queria agradecer o convite e também parabenizar você e todo mundo que é envolvido no podcast, do PPGLM, que é maravilhoso o modo como vocês estão tocando o canal do YouTube, os podcasts. Realmente é incrível o trabalho que vocês estão fazendo já há muitos anos. Então, quero parabenizar você, todo mundo que compartilha, da elaboração. Eu sou do PPGLM também, não estou nessa parte, então eu sei o trabalho que dá e, enfim, parabenizar, porque realmente é um trabalho incrível e de muita boa qualidade. Muita pesquisa, Vocês vão ver que as perguntas do Thiago extremamente elaboradas. Bom, eu tive meu primeiro contato com Foucault quando eu entrei na graduação de História na FRJ, e aí a minha aproximação com ele inicialmente foi também a partir da pesquisa de iniciação científica que eu fiz na Fiocruz, sobre a história da psiquiatria no Brasil. Meu mestrado foi sobre isso, o modo como a psiquiatria entra e as instituições psiquiátricas se formam no Brasil no início do final do século XIX, início do século XX. Então, eu trabalhei um pouco com as mulheres internadas no hospício, quais eram os diagnósticos, e o Foucault foi um autor muito importante para... Primeiro que é um autor que fala sobre esse tema, Então, acho que a gente acaba caindo nos autores pelo tema de pesquisa que a gente acaba pesquisando e porque é a referência, sobre o assunto. Então, por exemplo, o livro Os Anormais, que é algum dos cursos, do Foucault no Collège de France. Então, tem o Poder Psiquiátrico, que também é outro curso que ele dá no Collège de France. A História da Loucura, que foi um dos primeiros textos importantes, assim, do Foucault, Além das Palavras e as Coisas, enfim. Então, Foucault é um autor importante para esses temas, Eu acho que a gente acaba caindo no autor a partir do tema que a gente está pesquisando. E, realmente, foi muito importante esse primeiro contato, do Foucault na iniciação científica, que é muito interessante para quem está ainda na graduação, fazer iniciação científica, que é o primeiro momento que a gente entra em contato com pesquisa. E aí a gente está nessa vida de pesquisa até hoje, Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, então tudo é na área de pesquisa. A única coisa que aconteceu na minha trajetória acadêmica é que eu fui mudando de temas. Mas eu fui mudando de temas para temas que também o próprio Foucault trabalhou. Então, eu, no mestrado, trabalhei com a história da psiquiatria e usei muitos referenciais do Foucault para pensar a questão da normalização da sociedade, como é que se cria espaços de exclusões, como
a prisão e o hospício, e como a própria escola ela se relaciona para que não, né, não crie seus perfis indesejados que venham a cair tanto na prisão quanto no hospício. Então, eu comecei a analisar um pouco essa formação da modernidade a partir dessas instituições, focando primeiro no hospício. E aí, quando eu fui para o doutorado, que eu quis fazer o doutorado em filosofia, saindo de história, eu quis mudar de tema para um tema que, quando eu fui lendo os livros do Foucault, me interessou muito, que foi justamente falar sobre esse personagem, né, que é o Sócrates, dos diálogos de Platão, principalmente, e como o Foucault ele estava mobilizando esse filósofo tão importante para a história da filosofia, né, que a história da filosofia faz esse recorte entre antes de Sócrates e depois de Sócrates, né, o Sócrates é esse grande nome da filosofia, e ao mesmo tempo pensar como é que a gente pode atualizar a importância desse filósofo, daquilo que ele disse, daquilo que ele fez, daquilo que ele foi, para pensar a contemporaneidade, né? Então, o Foucault ele vai pensar nessa figura do Sócrates como alguém que dentro, né, da história da filosofia foi condenado à morte. E por que houve essa condenação, o que Sócrates fez para merecer, né, essa punição, essa pena de morte, e como o próprio discurso filosófico ele é um discurso do risco, né? Então tem toda essa questão que que eu debati na tese sobre a parresia, a fala franca, verdadeira, que se coloca ali no tribunal quando Sócrates é chamado a se defender. Então eu fiz um pouco uma mudança de tema, né? Mas ao mesmo tempo o Foucault me acompanhou porque eu mudei de tema para um tema que foi de interesse também do próprio Foucault, que o Foucault trabalhou isso, principalmente no curso do Colégio de França Coragem da Verdade, e como a gente pode pensar em modos de resistir, vamos dizer, trabalhar a noção de resistência a partir de personagens que na história, né, são elencados como aqueles que resistem, né, e ao mesmo tempo se colocam em risco de perder a sua própria vida por defender um determinado modo de vida. E aí a gente pode pensar o Sócrates como um defensor do modo de vida filosófico e como esse modo de vida filosófico o coloca em risco. Então, eu cheguei a esse tema a partir do Foucault, lendo os textos do Foucault, inicialmente na minha pesquisa de mestrado de História da Psiquiatria, e o Foucault é um autor que muda muito também de temas, né? Ele vai falar dos gregos antigos, ele vai falar do neoliberalismo, ele fala da psiquiatria, ele fala da prisão, enfim, ele é um autor que tem muitas aberturas, tanto que ele é muito lido em várias áreas, seja do direito, seja da linguística, história, filosofia, então acaba que é um autor que escreveu uma obra, né, muito vasta, deu aulas também, e que foram transformadas em livros, o que possibilitou o acesso, né, da gente poder entender o que ele estava ministrando no Colégio de França. Então, eu acho que eu levo Foucault comigo muito porque é um autor que me é útil para pensar vários outros temas. Então, respondendo a sua pergunta sobre a atualidade, né, do Foucault, eu acho que ele é muito atual ainda para pensar como a nossa sociedade brasileira é uma sociedade extremamente punitiva, que exclui, que pune, principalmente a população negra, a população pobre, marginalizada, né? Como é que você vai... A noção de governamentalidade é interessante para pensar como é que se governa para a vida de um, para a morte de outros e para a gestão do sofrimento de outros. Então, como é que você organiza essa sociedade para, por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro sabe muito bem que as coisas funcionam na Zona Sul e as coisas não funcionam na Zona Norte. Enfim, então como é que você tem toda uma organização urbana, uma organização de segurança, a noção de racismo de Estado, né? Quanto mais se mata na Zona Norte, mais tem a noção de segurança na Zona Sul. Então, toda essa noção de governamentalidade, né, de para quem se governa, quem lucra, né, a partir de toda a desigualdade que a gente vê na nossa sociedade, o Foucault me é muito útil para pensar todas essas questões. Então, por isso que eu acho que é um autor importante para pensar, principalmente, a formação das cidades, né, da modernidade, das cidades modernas, da arquitetura, da organização urbana da cidade, né, como é que a cidade vai se organizando e criando esses espaços, né, para uns a vida, para outros a morte, ou deixar morrer, ou fazer morrer.
Então, são vocabulários que nos fazem entender melhor a contemporaneidade. Excelente, Priscila. Muito bom. Ainda falando de Foucault, mas pensando também na tese de doutorado na qual você fala sobre a coragem da verdade. E a leitura do filósofo francês sobre talvez o maior ícone da filosofia ocidental, que é Sócrates. Na sua tese, você fala sobre a noção de acontecimento, que é elaborada pelo Foucault, entendendo o acontecimento como a possibilidade de se instaurar novas formas de regularidade. Então, nesse sentido, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, de que modo a noção de parresia, que interessa tanto a Foucault, quando analisa a presença de Sócrates no Tribunal de Atenas, faz do próprio Sócrates um acontecimento? Ademais, como é possível instaurar novas formas de viver inclusive a vida filosófica, a partir da parresia? Bom, Thiago, são ótimas perguntas. Não sei se eu consegui responder essas perguntas todas na tese, mas eu estou ainda repensando em organizá-la ela em formato de livro, também trazendo outros elementos e até a modificação da própria linguagem, né? Que a linguagem da tese é uma linguagem muito acadêmica, assim, né? E eu fui para Atenas, né? E eu acabei visitando também Delfos. Então, eu tenho um material que eu gostaria de compartilhar até em fotos, porque eu acho que é muito interessante a gente entender quando Foucault, por exemplo, está falando de um Sócrates que se preocupa com a noção de cuidado de si, e esse cuidado de si tem a ver com a ida dos gregos até Delfos, e a pergunta que ele vai fazer ao oráculo. Então, a noção de que você tem que refletir sobre o que é importante para você, que tipo de pensamentos e ideias te habitam, que fazem com que você haja de uma maneira e não de outra, tem muito a ver com essa ida também ao oráculo, porque é um percurso muito longo, de alguns dias, de Atenas até Delfos, e isso a gente pode pensar, por exemplo, a travessia de Santiago de Compostela, né? Como é que esses caminhos eles são um pouco transformadores de uma prática de reflexão de si. E aí eu estou falando isso porque, para o Foucault, o Sócrates é alguém que se preocupa muito com essa noção de cuidado de si, com a noção de que tipo de pensamentos me habitam, que fazem com que eu pense de uma determinada maneira, que eu tenho uma ação que me leva, né, a agir de uma determinada forma e não de outra. E essa preocupação para se refletir e se pensar quem você é e o modo como você age, e a meta, né, de você agir pelo critério da justiça, de você ter essa vida refletida, que seria a característica de uma vida filosófica, aquela que está o tempo inteiro refletindo sobre cada ação, e tentando, né, fazer com que a sua ação seja a melhor ação possível, no sentido da justiça, uma ação justa, né, e você pode até cometer erros, mas não seria um erro intencional. E aí você tem essa relação entre ética e política, né, como é que você tem uma vida refletida, e se todo mundo cuidasse de si, todo mundo pudesse ter essa vida refletida, a gente poderia viver numa sociedade com critérios, né, mais justos, né, de justiça, e que seria um lugar melhor para se viver. A gente tem esse debate aparecendo em vários diálogos, né, de Platão, como Sócrates como alguém que defende a justiça para além dos interesses individuais, para além do interesse, né, de benefício individual dos amigos, daqueles que você enfim, tem ali o seu núcleo familiar, o seu núcleo de amizade. Ele é alguém que está se colocando nessa contramão, muitas vezes sendo ironizado, sendo ridicularizado por pensar desse jeito. Então, acaba que essa noção de vida filosófica, ela implica um outro ethos, né, um outro modo de se comportar, que muitas vezes, e é isso que o Foucault vai mostrando, né, que esse modo que o Sócrates vive é um modo que, para o próprio Sócrates, ocasionou a morte. E é um modo de vida perigoso, né? Então, a noção de parresia, você falar francamente o que você pensa, você se colocar em risco de falar o que o outro não quer ouvir, dizer o que o outro não quer ouvir, você perde, né, amigos, você faz inimizades. É um modo de vida perigoso, mas que
De acordo com Foucault, esse modo de vida que o Sócrates assume viver, ele é um acontecimento, eu chamo de acontecimento, porque ele instaura uma nova forma, né, de viver, da própria filosofia, né, o que implica o ethos filosófico, o que diferencia a fala da filosofia, da fala do direito, da fala, né, dos políticos. Então, tem uma diferenciação no próprio tribunal, né, de que a fala do filósofo, ela não se adequa à fala do tribunal, que a fala do tribunal, ela tem um tempo limitado de resposta, ela precisa persuadir, né, as outras pessoas de que aquilo que ele está dizendo é uma verdade, e ela não tem o comprometimento com a busca pela verdade, né? No tribunal não se busca a verdade, e é isso que o Sócrates demonstra o tempo inteiro. Ele foi chamado ao tribunal para responder algumas acusações, e ele começa a analisar e examinar se as acusações são justas ou injustas, e ao fazer isso ele provoca, né, a ira, né, dos acusadores e da próprias pessoas que estão à volta, porque não era uma praxe, né, da conduta daqueles que estão ali no tribunal fazer isso. E isso aparece no diálogo, né, da Apologia de Platão, o Sócrates ali no tribunal, e o modo como ele se comporta de não ir para o tribunal com um discurso pronto, elaborado, e o que acarreta, no final das contas, uma condenação, né? E ele fala, né, na Apologia, que ao agir assim, ele sabia que estava se encaminhando à morte certa. E aí é justamente essa noção, né, do discurso filosófico, do discurso parresiástico, e aí o Foucault entende que o Sócrates se coloca como um parresiasta no tribunal, arriscando a sua própria vida, para não se contradizer no sentido de renegar a vida filosófica, né? O modo de vida filosófico seria aquele que está comprometido com a busca pela verdade, independente da circunstância em que você está sendo colocado. E se a pena de morte for a consequência disso, então tudo bem, porque o problema principal é você não agir, né, de modo injusto, só para salvar a sua vida, né? Então ele não iria agir ali como se agiria normalmente as pessoas que iriam para um tribunal, né, fazendo de tudo para salvar sua pele. E isso era bem comum, né, levar mulheres, crianças, apelar, chorar, né, para que não fosse condenado à morte. E eu acho que essa conduta, né, que é uma conduta que coloca a vida dele mesmo em risco, ele faz com que o próprio discurso filosófico depois da morte dele, do Sócrates, seja visto como um discurso que pode ser perseguido politicamente, que até mesmo, né, com a morte e a eliminação, e a criação das próprias escolas filosóficas, e o discurso filosófico fica muito mais restrito ali dentro de escolas do que na praça pública. Acaba que esse discurso filosófico ele sai da praça pública e a gente, vamos dizer, se institucionaliza, porque acaba que é um discurso um pouco perigoso, né? Quando a gente está aqui e é chamado, por exemplo, né, eu já fui chamada para a rádio, falar sobre o empresariamento da educação, sabe? A gente vai falar, bom, quem é que lucra com o empresariamento da educação? Lucra banco, os bancos vão lucrar com os alunos pegando empréstimos, pagando a juros altos. Então, assim, existem pessoas que lucram e muitas vezes você falar isso é o suficiente para que você, né, não possa existir fisicamente e, vamos dizer, a própria precarização que o profissional, vamos dizer, né, o professor das ciências humanas, principalmente, né, que vão criticar toda a exploração neoliberal em que você tem o lucro de uma pequena minoria da sociedade. Você vê que a forma dessa vida, né, vamos dizer, a vida do cientista social, do filósofo, é uma vida difícil de viver porque não tem economicamente um modo de existência, não tem um lugar na sociedade para isso, porque não é interessante que de fato tenha. Para quem está, né, lucrando com essa exploração, com a desigualdade, não é interessante que as pessoas que critiquem a sociedade consigam estar ali sobrevivendo nesse mundo e criticando a sociedade. Então é compreensível que esse lugar da filosofia e do filósofo seja um lugar difícil, né? Não, desde a antiguidade não era um lugar fácil de viver. E são esses paralelismos, assim, numa visão, acho que transhistórica, que o Foucault vai trazendo o Sócrates para o debate e para a atualidade. Então, não é como se ele estivesse fazendo um comentário
né, sobre o Sócrates na antiguidade, mas ele está querendo olhar para esse personagem e ver como é que a gente pode mobilizá-lo para pensar outros problemas, né, os problemas contemporâneos. Muito bom. Priscila, eu queria falar agora sobre a relação entre Foucault, a sua crítica ao neoliberalismo e a educação. Poderia nos dizer como esse filósofo trata do tema como também um modo de vida, para além de uma ideologia de ordem econômica apenas? Bom, então, para o Foucault, a escola ela é mais uma criação, né, da modernidade, assim como a prisão e o hospício, né, elas nascem na modernidade ao mesmo tempo. E aí você tem essa noção de, vamos dizer, é preciso educar as pessoas para que elas não venham a cometer, né, nenhum ato ilícito e serem presas e nem irem para o hospício também. Então, por exemplo, um dos maiores diagnósticos do hospício no Brasil é o alcoolismo. Então, você não ser útil e produtivo, trabalhar, é um motivo, né, de você ficar ali também dentro do hospício. O próprio Lima Barreto, né, ele foi preso no hospício por alcoolismo. Então, a gente tem uma noção de saneamento urbano, do que a gente deseja enquanto perfis normais, né, saudáveis. A própria psiquiatria tem todo esse discurso do que é normal e anormal e patológico, né, o que precisa ser medicalizado. Mas, enfim, então, pensando nesse contexto da própria criação da modernidade e o que a minha pesquisa ela tem mostrado, né? A gente teve um projeto de Estado, principalmente com o governo Lula, os primeiros, né, o primeiro governo Lula, de expansão do ensino superior. Isso para alcançar a média da OCDE de jovens e adultos no ensino superior. Então, assim, a questão é como é que foi feita essa expansão universitária? De que maneira foi feita essa expansão universitária no Brasil? E eu tenho mostrado isso em textos, como, por exemplo, o texto que eu passei até para vocês, e depois vocês podem colocar o link aí, disponibilizar para as pessoas interessadas, que se chama Sem Sala de Aula, Sem Professores, a Governamentalidade Neoliberal e a Precarização do Trabalho Docente no Ensino Superior Brasileiro. Esse texto foi publicado ano passado na revista Educação e Filosofia, e aí eu venho mostrando nesse texto que a expansão, né, do ensino superior no Brasil foi feita a partir de políticas públicas que gerou todo um empresariamento da educação, né? Então você teve a grande expansão universitária no Brasil ocorrendo pela iniciativa privada. Então, a iniciativa privada hoje no Brasil é quase 80% da nossa malha, né, dos ensinos superiores, né? Então, o ensino superior público como um direito, ele é minoria no Brasil, a gente sabe pelo vestibular, né, que, enfim, poucas pessoas conseguem entrar na pública, mas ao mesmo tempo você tem o financiamento estudantil, que vai fazer com que o aluno comece a pagar esse financiamento depois de formado, e aí você tem um grande número de inadimplentes do FIES, agora a gente está discutindo o novo FIES, aí a gente tem o Desenrola. Então, na verdade, a educação, que muitas vezes a gente pensa que foi, né, é um projeto dentro desse contexto da modernidade e da noção também de capital humano, de que a gente precisa se qualificar para alcançar empregos melhores, tudo isso faz parte desse projeto de expansão do ensino superior, que faz com que as pessoas se endividem, almejando, depois de formadas, conseguir pagar o financiamento e conseguir ter um emprego bom, porque toda a lógica do capital humano é isso, né? De quanto mais você se qualifica, mais você consegue empregos melhores. E aí, o que eu tenho mostrado no meu trabalho, a partir dessa crítica da expansão do ensino superior feita pela iniciativa privada? Eu tenho mostrado que a grande maioria, né, dessa expansão universitária foi feita pela iniciativa privada com a ajuda do Estado. Então, o Estado, com o FIES, ele paga a mensalidade, né, dos alunos para as instituições educacionais de ensino superior, e depois de formada, esses alunos vão pagar ao Estado, né, o financiamento.
sendo que quem fica com o rombo da inadimplência é o Estado, não são as instituições de educação. As instituições de educação, quando o Estado assume o risco do negócio, que é o risco da inadimplência do aluno, as ações dessas empresas de educação, elas simplesmente vão lá em cima, né? Elas explodem. Essas empresas educacionais, elas acabam se financiarizando, ou seja, a grande maioria do lucro dessas empresas educacionais, elas vieram muito mais de investidores na bolsa do que, às vezes, da própria, né, atividade fim da empresa, né? Então, você tem esse processo de financiarização, que é essas empresas ganharem muito dinheiro com dividendos, né, com acionistas, e aí a lógica da empresa de educação, ela fica muito mais a gerar lucros para os acionistas, lucros e dividendos, a partir do enxugamento dos custos. E aí, nesse sentido, o professor, né, é um custo. E quando a gente tem essa expansão universitária acontecendo no Brasil pela iniciativa privada, o que eu tenho mostrado também no meu trabalho é que houve uma diminuição do número de professores contratados. Porque como essa empresa ela acaba focando no lucro e na geração de dividendos, ela acaba diminuindo os custos e o impacto das inteligências artificiais, que é o ensino EAD plataformizado, que é você pegar numa faculdade para fazer e você fazer ela por meio de uma plataforma que já está ali montada e o professor vira um professor tutor, faz com que você tenha um aumento gigantesco da relação de número de alunos por professor. Então, o que eu mostrei, por exemplo, de 2010 a 2020 foi uma redução de 9,13% de número de professores contratados, tendo em vista que a nossa relação professor e aluno já é uma das maiores do mundo, a gente já tem no presencial uma grande quantidade de alunos por professor, e no ensino EAD, que a partir de 2020 começou a ser a maioria no Brasil, a gente vai ter isso escalonado praticamente ao infinito, né? No próprio Instituto Lula, a gente tem um vídeo mostrando professores, um professor que trabalha num semestre para 20 mil alunos. Então, a quantidade de alunos dentro do ensino EAD, ele tende ao infinito e a precarização desse professor mais ainda. Então, as empresas com isso, elas lucram cada vez mais, né? Porque o próprio Marx falava, né, que o lucro da empresa está em cima da mais-valia, que é o trabalho não pago ao trabalhador. E, ao mesmo tempo, essas empresas recebem dinheiro do financiamento estudantil. Então, elas lucram de todas as formas, né? Seja a partir da precarização máxima desse trabalhador, que vira professor tutor, que tem uma hora aula menor do que um professor presencial, e aí o número do EAD, né, de 2020 já supera o número de presencial, e o próprio recurso do próprio Estado, né? E aí eu mostro também no meu trabalho, que é um outro trabalho que foi publicado esse ano, chamado Um Diagnóstico Crítico das Políticas Públicas de Democratização do Ensino Superior no Brasil, entre Inclusão e Endividamento, que eu mostro que, ao mesmo tempo que o ensino superior provocou uma inclusão, ele provocou o endividamento desses alunos. E aí o dinheiro público, né, as verbas públicas de educação com o FIES, eles superaram ao investimento sem o FIES. Então, o governo, na verba de educação, ele investe muito mais em projetos que são de financiamento estudantil, que é basicamente pagar mensalidades em universidades privadas para os alunos, do que o investimento sem o FIES, ou seja, o investimento que iria para as universidades públicas. Então, a educação, ela não está sendo mais vista e concebida enquanto uma política de Estado de um direito de acesso público e gratuito e de qualidade, mas sim como um serviço que vai ser feito a partir do financiamento estudantil, em que as empresas de educação lucram, precarizam de um lado os professores e endividam os alunos. E aí, por outro lado, quando o aluno se forma, muitas vezes ele não consegue pagar o financiamento estudantil porque ele não consegue emprego, porque a política de expansão do ensino superior, principalmente, né, nessa primeira leva, que foi o primeiro governo Lula e até inícios agora desse primeiro governo, né, do Lula de novo, foi feito principalmente uma expansão das licenciaturas, né? Tanto que agora a gente está tendo até incentivos do governo de bolsas para que as pessoas venham a cursar licenciaturas, porque a grande maioria
da expansão do ensino superior que aconteceu no Brasil foi a expansão para os cursos de licenciatura que têm a menor remuneração, né, retorno no mercado de trabalho. Então, a gente sempre ouviu a questão que o professor é precarizado, o professor ganha mal, só que com a expansão do ensino superior, principalmente para as licenciaturas, o que aconteceu foi o fenômeno de que não tinha nem mais emprego, porque tinha tanta gente formada, os professores cada vez ganhando menos, porque quanto mais gente formada na área, né, menos é o valor que se paga para essa mão de obra. Então, a gente viu salários baixíssimos, né, sendo ofertados, muitas vezes fora do padrão da lei, porque é fora do valor, né, estabelecido pela lei da hora-aula para o ensino fundamental, para o ensino médio, porque tinha muitos professores formados, muita gente precisando trabalhar, e muitas vezes essas pessoas formadas estavam ainda devendo o financiamento estudantil, então precarizou profissões que já eram historicamente precarizadas. E aí, se a gente fizer um recorte mais ainda de gênero, a gente vai ver, e no meu artigo, né, do Sem Sala de Aula e Sem Professores, mostra isso, né, que o recorte de gênero faz com que entre as mulheres e os homens, as mulheres, por mais que tenham mais formação de tempo, né, de estudo, na prática do mercado de trabalho, elas ainda ganham menos do que os homens quando conseguem, né, até mesmo um emprego. Então, nesse contexto, até conseguir o emprego de professor começou a ser uma coisa mais difícil de acontecer, porque, né, tinha muito mais gente, não houve, de fato, uma expansão do ensino superior atrelado a uma política de geração de empregos, tendo em vista o que se precisava naquela localidade. Então, por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro, sei lá, estatística, não sei se no Brasil, né, mas de um médico para cada 200 mil habitantes. Mas a gente não teve uma política de expansão dos cursos de medicina. Justamente porque é isso, né? A gente sabe muito bem que quando você expande uma categoria profissional, você barateia ela, né? Então, existe uma relação de poder nisso, entre você aumentar o número de profissionais na área e o barateamento da própria mão de obra. Então, existem vários trabalhos que vão mostrando isso, sobre essa questão das barreiras de entrada, como, por exemplo, o curso de Direito. Aumentou muito os cursos de Direito, mas, em compensação, o curso de Direito tinha uma barreira de entrada para, né, trabalhar na área, que é a prova da OAB. Por outro lado, os cursos de licenciatura não têm nenhuma barreira de entrada. Todo mundo que termina a licenciatura em qualquer área, né, do ensino, ele vai poder dar aula, não existe nenhuma prova que vai licenciar a pessoa ou não, né, igual tem a prova da OAB. Então, o que eu mostro, né, no meu trabalho e nesses artigos que eu tenho publicado bastante, feito palestras, principalmente sobre essa questão da precarização do ensino superior, é como essa política de expansão do ensino superior privilegiou a iniciativa privada por meio de financiamento estudantil, destinando verbas públicas para as universidades, né, privadas, em detrimento dessa verba pública ser colocada na universidade pública para gerar expansão de polos, aumento, né, de melhorias, né, dos próprios polos, que a gente sabe muito bem que os polos estão precisando de reformas, mas, ao mesmo tempo, por mais que não houvesse isso, no meu trabalho mostra também que o número de professores contratados, ele aumenta na pública, né, na universidade pública, e diminui na universidade privada. Então, por mais que o número de alunos todos, né, tenha aumentado muito, principalmente na iniciativa privada, que corresponde a quase 80% do nosso mercado educacional, diminuiu o número de professores formais contratados. Enquanto que na pública, que é menor e está cada vez, né, mais sucateada, houve um aumento, porque houve políticas também como Reúne, houve a criação de polos, mas, assim, comparativamente falando em recursos e número de alunos, a iniciativa privada recebeu bem mais. E, infelizmente, hoje em dia a gente está tendo uma nova política, né, de expansão do novo FIES, do programa do Desenrola, para você
conseguir, né, acessar cada vez mais recursos para se manter nesse processo do endividamento. Então, eu tenho usado autores como, por exemplo, Lazarato, que fala, né, do homem endividado, né? Então, a ideia do neoliberalismo é gerar cada vez mais um sujeito endividado, precarizado, porque a gente não tem aumento de salário, a gente tem aumento de crédito, acesso cada vez mais a crédito, em que a gente fica ali devendo instituições bancárias, trabalhando para pagar empréstimos e dívidas. Então, isso já começa no ensino, né? Já começa quando você quer fazer um curso superior e não passou na pública. E aí você vai ficar endividado, depois você vai para o desenrola. Então, a noção da ideia de um sujeito neoliberal ser o homem endividado é aquele homem que está o tempo inteiro gestando a dívida porque ele não tem salário suficiente que vai fazer com que ele pague todas as suas, né, as suas dívidas, que ele acesse a educação. Então, para acessar a educação, você paga. Para acessar a saúde, você paga plano de saúde. Tudo você vai privatizando e, ao mesmo tempo, você não tem salário e não tem emprego para fazer o pagamento de todos os seus custos. E aí, o que a gente tem, pesquisas já mostram isso, nesse trabalho, né, eu mostro também isso, como é que as pessoas vão se endividando para pagar a conta de luz, assim, pegar empréstimo com recursos de Bolsa Família, né, para pagar contas de água e luz, né? Então, como é que as pessoas estão extremamente endividadas e o endividamento da família brasileira ela tem aumentado muito, justamente porque o endividamento ele é um projeto do Estado. Se endivida as pessoas para que elas fiquem eternamente gestando a sua dívida, né? A dívida, ela, como o Lazarato fala, né, ela é infinita e ela nunca pode acabar, ela está sempre sendo negociada. Então, por exemplo, o programa Desenrola, né? Você vai ali renegociar os juros da dívida, você não vai pagar a dívida, você vai só renegociar os juros e dividi-la mais um pouco, enfim, você vai estar ali o resto da sua vida pagando, né? Então, infelizmente, a crítica que eu faço a políticas de expansão do ensino superior realizada no Brasil é justamente que gera uma precarização tanto do aluno, que sai endividado, quanto do professor, que sai precarizado. Então, realmente, eu acredito que seja uma má política, tanto que eu me alinho muito a toda a literatura que eu leio, como, por exemplo, a literatura principalmente também dos economistas da educação, que vão falar sobre a importância da desfinanciarização das políticas sociais, que incluem saúde e educação. Então, é preciso pensar numa política que, pelo menos, saúde e educação não seja um serviço como é vender sapato, como é vender roupa, como é vender qualquer produto, que as pessoas consigam acessar, que não seja de uma maneira precarizada e endividada, porque acaba precarizando o professor, acaba precarizando o aluno, todo mundo sai precarizado e só quem lucra são as instituições financeiras, que vão emprestar também dinheiro para os alunos, né, o financiamento, e as próprias empresas, né, os empresários de educação, que são muitas vezes empresários que atuam no Brasil, fora deles, né, são multinacionais. Então, acaba que não faz muito sentido a gente defender esse tipo de política, e muito menos, acho que o partido, né, que é o Partido dos Trabalhadores, defender interesses empresariais. Mas, enfim, a Leda Paulani fala muito isso, né, como é que os governos do PT não romperam com a lógica da exploração neoliberal. E aí ela fala muito sobre uma subordinação financeira, né, de que a gente está subordinado aos interesses do capital internacional, principalmente, que são os maiores acionistas da nossa bolsa, né, da Bolsa do Brasil. Então, infelizmente, a gente vive vamos dizer, essa governamentalidade neoliberal, em que precariza-se alunos e professores no Brasil para gerar lucros e dividendos para investidores estrangeiros. Então, é isso que eu tenho mostrado, né, nos meus trabalhos, como é que a gente tem essa forma de colonização que ainda é muito presente, que é uma colonização que nos expropria, explora
para gerar lucros e dividendos para investidores americanos, principalmente, né, que são os que mais investem na nossa bolsa. Priscila, na esteira da pergunta anterior, você escreveu alguns artigos muito importantes sobre o assunto. Vou mencionar aqui: sem salas de aula, sem professores, a governamentalidade neoliberal e a precarização do trabalho docente no ensino superior brasileiro, 2010-2020, um diagnóstico crítico das políticas públicas de democratização do ensino superior no Brasil, entre a inclusão e o endividamento, 2005-2015, e em um capítulo do livro Neoliberalismo e Endividamento, elaborado a partir do primeiro Encontro Nacional de Direito do Futuro, capítulo intitulado A Governamentalidade Algorítmica e a Plataformização da Educação Superior Brasileira, nos oferece uma análise absolutamente pertinente da relação entre o neoliberalismo e a educação em nosso país. Queremos ouvi-la a respeito dessas pesquisas, da sua análise da expansão universitária ocorrida no Brasil e a forte atuação de grupos empresariais privados em contextos neoliberais, a partir, evidentemente, da perspectiva de análise Foucaultiana e sua crítica do presente. Obrigada, Dani, pela pergunta. Eu acho que é muito importante a gente conseguir divulgar também os artigos que a gente escreve, né? Então, esse primeiro que você citou, ele saiu ano passado e é um artigo bem interessante para a gente pensar por que não tem emprego decente, né, emprego digno para professores no ensino superior brasileiro. E aí, por isso que o artigo é sem sala de aulas e sem professores. Isso é uma fala do ex-herdeiro da Estácio, que vendeu a Estácio, né? E ele fala que o futuro da educação é sem sala de aulas, porque é o ensino EAD, e sem professores, porque os professores viram professores tutores. E aí, o professor tutor é uma categoria de professor em que ele não produz o conteúdo, ele não fala diretamente com o aluno, ele tira dúvida no fórum de tutoria, quando ele existe, né? Porque a gente tem denúncias, como, por exemplo, da Lauriette, que usou professores tutores de inteligências artificiais, é tipo um chat GPT, tanto para corrigir prova, quanto para dar feedback de prova para alunos, era tudo inteligência artificial, não era professor. Porque como o professor tutor, ele só fala no fórum de tutoria, muitas vezes uma inteligência artificial é o suficiente, né? Porque eles vão vender a ideia, isso que eles vendem a ideia, os empresários da educação, de que a inteligência artificial ela vai estar ali o tempo inteiro, 24 horas, para te assessorar, tirar suas dúvidas. E o professor não, né? O professor tem ali um trabalho presencial, né? No momento que ele está te respondendo, às vezes demora 48 horas, né? Normalmente, fora de tutoria, tem esse prazo. Então, a questão do impacto das inteligências artificiais, que é a plataformização da educação, né? É a educação via plataformas. Tudo isso faz com que a própria categoria professor, ela se modifique totalmente. Então, quando eu falei, bom, o ensino superior no Brasil, quase 80% da rede, ele é privado, e desde 2020 tem mais alunos no EAD do que no presencial, a gente tem uma mudança muito grande no mercado educacional, que faz com que a própria noção do nosso trabalho de professor, né, que a gente fez mestrado, doutorado, pós-doc, querendo ser professor universitário da universidade que a gente conhecia, na presencial, com alunos, sala de aula, tudo isso é uma coisa que está mudando. Está mudando para o que o ex-herdeiro da Estácio falou, né? Sem sala de aulas, porque é ensino EAD, e de fato, desde 2020 a gente tem a prevalência do EAD, e sem professores, porque a própria figura do professor, ela está sumindo do ensino superior. Eu acho que essa é a melhor forma de dizer. Tipo, realmente a gente está desaparecendo. E isso eu mostro nesse trabalho a partir de gráficos que mostram que aumentou o número de alunos no ensino superior, principalmente nas universidades privadas, porque foi o que mais expandiu por meio do FIES, e diminui o número de professores contratados. A questão é, diminui por quê? Porque aumenta o número do EAD. E quando aumenta o número do EAD, você tem um aumento exponencial da quantidade de alunos por professor. Isso daí vai ao infinito, né? Quantos alunos cabem numa plataforma EAD de educação no primeiro semestre, no segundo, no terceiro? É infinitos alunos.
para um professor dar conta. Quando o professor é usado, né? Quando o professor ele permanece ali naquela instituição, porque a plataforma ela é montada por meio de outros setores, né? Você tem setores de que as pessoas chamam de soluções educacionais, que produzem as apostilas, que produzem as perguntas. Então, você entra numa plataforma para ser tutor hoje com uma plataforma montada. Você não tem essa liberdade, né, de cátedra, que está na lei, né, que o professor tem liberdade de cátedra. Mas, na prática, no ensino EAD, como tem sido feito no Brasil, o professor não tem liberdade criativa. O professor não consegue fazer aquilo que o Paulo Freire fala, né, de uma sala de aula ali, que você vai conhecer os alunos e você vai criar a partir do contexto social desses alunos. Não, os alunos nem sequer se conhecem, você não conhece os alunos. É uma outra coisa. Então, eu cheguei nesse trabalho muito por uma experiência profissional minha, de passar mais de 10 anos em uma empresa privada de ensino que ofertava o ensino EAD desta maneira, né, sem sala de aula e sem professores, em que eu era tutora, né? Então, é uma precarização muito grande que o próprio professor passa. Por outro lado, a qualidade do ensino também é uma qualidade que decai bastante. Isso a gente pode comprovar na quantidade de curso de bacharelado em Direito que existe no Brasil e a quantidade de aprovados na prova da OAB. É uma porcentagem muito pequena. No meu artigo eu falo sobre isso, dando números. Então, realmente, esse projeto de expansão do ensino superior, como foi feito, né, a escolha política de ter sido feito ele pela iniciativa privada, pelos empresários da educação, a gente vê muito próximo ao patrimonialismo, que é o quê? Os interesses privados se sobreporem aos interesses públicos no Estado. Porque o próprio Paulo Guedes, ele tinha, né, a IBMEC, ele vendeu a IBMEC, então ele é um empresário da educação e ele fez parte do governo. Hoje, quem é a vice-diretora da Associação Nacional das Universidades Privadas é Elizabeth Guedes, que é a irmã do Paulo Guedes. Então, ela representa, né, uma das representantes das universidades privadas, da Associação Nacional das Universidades Privadas do Brasil. Então, você vê esse patrimonialismo, como é que eles conseguem criar leis. Então, leis foram criadas que aumentou de 20% para 40% o número de disciplinas. Se você for hoje numa universidade privada pagar por um curso presencial, antigamente você levava 20% do curso EAD, agora você está levando 40%. Então, tudo isso foi leis que foram aprovadas, além da curricularização das atividades de extensão. Então, existem vários exemplos de como houve uma articulação dos empresários da educação dentro do próprio Estado com a criação de leis em benefício, justamente, de si próprio, né, do lucro, em detrimento da qualidade, em detrimento, né, do interesse do aluno. E o que me interessa muito é pensar como é que a gente pode pensar resistências a isso. Como é que a gente pode pensar educação como um direito e não como um serviço, renegar esse projeto de endividamento que quer endividar o aluno, né, que sai do ensino médio e entra numa faculdade pelo sonho, né, de cursar a faculdade dentro de todo um contexto de formação do capital humano, em que a gente precisa se qualificar, porque isso vai refletir no futuro, e como as pessoas vão se endividando a partir dessa noção de capital humano. Então, é nessa crítica, né, ao capitalismo, aos projetos neoliberais que fazem lucrar somente poucas instituições em detrimento de uma precarização social gigantesca, e que, infelizmente, os governos ditos de esquerda, né, não romperam com essa lógica. Então, por isso que o meu outro artigo se chama, né, entre a inclusão e o endividamento, né, porque ao mesmo tempo que você fala que você inclui, mas você inclui endividando, né, você inclui fazendo com que ele pertença ao endividamento, que quem está lucrando são as instituições financeiras. Então, eu não defendo essa forma de expansão universitária que aconteceu no Brasil. Eu concordo com autores como
a Leda Paulani, e outros economistas também, que vão criticar essa forma de pensamento, né, em que você vê a educação como um serviço, né, e não como um direito. Isso se implica para a saúde também. Então, no meu trabalho, eu vou mostrando que os maiores investidores da Bolsa que a gente tem hoje, acionistas de empresas no Brasil, são investidores estrangeiros. E aí, justamente é isso que entra essa noção de subordinação financeira. As empresas de educação e as empresas de saúde abrem o capital delas na Bolsa de Valores. Quem bota mais dinheiro ali são investidores estrangeiros que estão só em busca de lucros e dividendos a curto prazo. E aí essas empresas começam a funcionar para gerar lucros máximos, precarizando o professor. As de educação, precarizando enfermeiros, médicos, enfim, a questão é o lucro, né? Até a gente chegar ao caso da Prevent Senior, que estava matando as pessoas porque aquelas pessoas não estavam dando mais lucro para a empresa. Então, esse é o neoliberalismo, né? Se você não dá lucro, você tem que morrer. E essa é a grande crítica que a gente precisa, né, rejeitar. Então, acho que o Foucault me ajuda muito a pensar nessa governamentalidade. A quem está se beneficiando com isso? Essa é uma grande pergunta que a gente sempre tem que fazer, porque se a gente está do outro lado, né, aqueles que não estão sendo beneficiados pela estrutura tal como está sendo montada hoje, alguém se beneficia. E para a gente entender a governamentalidade, de que modo estamos sendo governados, é preciso entender quem é que está se beneficiando com a estrutura tal como ela está montada hoje. E aí é isso que eu tento mostrar no meu trabalho, né? Como é que a gente não está se beneficiando dessas políticas educacionais. Por mais que o governo, né, tente fazer todo uma propaganda, né? Porque hoje em dia a gente tem o menor número de inscritos, né, no vestibular dos últimos tempos. O governo está incentivando, teve diminuição, né, de pessoas procurando FIES, porque ninguém mais quer se endividar por uma coisa que não vai ter retorno. Porque a gente não tem política de geração de emprego. A gente tem políticas de empreendedorismo, né? Então, em vez de a gente ser uma força de trabalho, a gente vira empreendedor. É uma grande sociedade de empreendedores endividados, né? Porque até para empreender as pessoas pegam empréstimo. Então, quem lucra também são as instituições financeiras. E é isso, por isso que as pessoas hoje em dia não estão mais querendo, né, pegar o novo financiamento estudantil. Falta uma política que seja boa para aqueles que vão trabalhar, aumento de salário real e não aumento do crédito. Então, realmente, é preciso criticar o modo como o neoliberalismo tem precarizado e endividado a população para gerar lucros para pequenos grupos estrangeiros, instituições bancárias, financeiras, enfim, quem lucra no Brasil, né? Para finalizar, Priscila, fala um pouco para a gente sobre os seus atuais interesses de pesquisa e também deixamos aqui esse espaço para que você possa fazer as suas considerações finais. Então, meus atuais interesses de pesquisa têm sido esse tema, né, dos impactos das inteligências artificiais, e eu estou pensando em expandir isso para além do campo educacional, dos professores, para pensar outros trabalhadores impactados também. A gente tem os entregadores de aplicativos, a gente tem os próprios jornalistas, a gente tem muita gente que é impactado pelas inteligências artificiais. A gente teve greve de roteiristas nos Estados Unidos. Então, assim, a gama de profissões impactadas pelas inteligências artificiais, ela é muito grande. Então, me preocupa muito pensar, né, como a gente vai viver esse mundo aí sem emprego digno e nesse projeto de endividamento e dessa gestão dessa dívida que as pessoas pegam o empréstimo na Bolsa Família, né, para pagar água e luz. Então, como é que a gente vai viver os próximos anos que vão surgindo, e com a questão que daqui a pouco está impactando todo mundo, e principalmente o Brasil, que são as mudanças climáticas, que a gente vai perder território por causa do aumento do nível do mar. A maior parte da população brasileira mora em áreas litorâneas, então a gente vai ter desabrigados ambientais. Então a população que já é precarizada, ela vai ficar mais precarizada ainda, porque ela vai perder
o espaço de terra que ela vive. Então a gente vai voltar a ter guerras por territórios, como já está tendo, né? Ucrânia, Trump falando que quer dominar a Groenlândia. Então, assim, a gente está num período histórico, né, que vai acontecer muitas mudanças, já está acontecendo, desabrigados ambientais já existem, e eu acho que essa precarização toda e essa desigualdade, né, econômica, de concentração de renda e riqueza, ela vai ser muito drástica com as mudanças climáticas, e eu acho que esse é um tema que eu quero desenvolver mais, quero pesquisar mais, acho que é o tema que realmente vai impactar a nossa vida, e as previsões é para daqui a 20, 25 anos, a gente já está vivendo no Brasil crises, né, terríveis ambientais. E, bom, e de coisas que eu estou fazendo, eu estou organizando um número na revista Prometeu, que é justamente sobre filosofia antropofágica, para pensar a filosofia no sul global, trazendo todas essas questões de desigualdade, de violência, de precarização, enfim, coisas que nos tocam, que falam sobre nós e como isso vai nos afetar, né? A questão também da crise ambiental. Então, isso é uma chamada que já está aberta. O prazo de envio de texto é até junho de 25 agora, né? Então, tem essa chamada de revista. Eu estou organizando o terceiro livro do Mulheres Debatem Michel Foucault também, vai sair em breve, já estamos, né, organizando o livro. Vai sair um número também de uma revista que eu organizei, que foi derivado do último encontro do Michel Foucault, né, que aconteceu aqui na UF ano passado. A gente vai sair na revista Paralaxe também, um número desse encontro, que tem textos muito bons, tratando de diversos assuntos também sobre isso que eu abordei, né? Governamentalidade, neoliberalismo, as questões ambientais, enfim, tem muitos textos interessantes para quem tiver interesse. A revista Paralaxe vai sair daqui a pouco esse número. Enfim, acho que no canal eu tô um pouco parada, quero voltar ainda, mas eu acho que é isso, tem muita coisa acontecendo para 2025. E vai ter o evento do Foucault que a gente vai organizar em Belém, que é o Foucault Perspectivas da Margem, que já está na 3ª edição, que é o evento que eu tenho tentado organizar desde que eu entrei no pós-doc, e ele vai acontecer esse ano lá em Belém, a gente já está se organizando para isso. Então é isso, são eventos, textos, artigos, muita coisa acontecendo. Queria agradecer o convite, agradecer você, Thiago, a Daniele Pacheco, que está aqui também. Muito obrigada, né, por terem feito as perguntas, por terem me convidado, para a gente estar podendo deixar também essa contribuição de uma pesquisa do PPGLM, né, porque eu estou fazendo meu pós-doc financiado pela FAPERJ, mas com o Daniel Nascimento, do PPGLM. Então, é muito importante a gente fazer as divulgações das pesquisas dos alunos, né, de graduação, mestrado, doutorado, enfim, né, quer dizer, dos alunos de mestrado, doutorado e pós-doc do PPGLM. Então, fico feliz aí de estar contribuindo no podcast, em que eu sou aluna da casa, né? Estou aí ainda como aluna da casa. Fico feliz de fazer parte, né, desse grupo junto com vocês aí. Então, fico feliz de estar aqui com vocês nesse projeto que vocês tocam, e eu acho maravilhoso. Parabéns por tudo, pelo trabalho. E é isso, Priscila. A gente fica muito feliz, Priscila, pela oportunidade de conhecer mais do seu trabalho, e um trabalho tão relevante, tão importante para a sociedade e para além dos muros da própria filosofia. Nós agradecemos então a Priscila pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Compartilhe esse episódio com seus amigos e segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por meio das nossas redes sociais, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continua acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.